Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todos que compõem a mesa, o César, o Dr. Marcelo e principalmente João Batista, amigo. Não vamos falar de quanto tempo, né, João? Senão não mostra a idade. E principalmente ao Sandro, um amigo de muito tempo, vi florescer na advocacia, porque me lembra e quem sabe justifica a forma como eu vou me conduzir nessa minha exposição, porque me lembra que quando comecei no movimento sindical, ainda estudante também no departamento jurídico da Federação dos Trabalhadores da Indústria, eu tinha as lições do nosso grande mestre Désio Passos, que também fazia parte daquela instituição na sua assessoria e que depois tive a oportunidade de trilhar caminhadas juntos, como trilhamos caminhada na criação e como no corpo técnico do DIAP, do Departamento Intersindical, e assim por diante, e ele constituinte nos ajudando também na discussão da formação da instituição. O que eu quero passar para vocês não está no campo técnico e teórico, está no campo fático das ações antissindicais. Para a gente compreender que efetivamente as ações antissindicais não começaram a ser perpetradas a partir da reforma trabalhista. Muita gente ainda acha que a ação antissindical, a concatenação desse trabalho antissindical dentro desse espírito liberal que tem hoje dominando o Brasil, se resume a tentar acabar, entre aspas, com a contribuição sindical. E quem sabe isso, infelizmente, tenha sido isso que levou alguns a procurarem, a se agregarem na busca da gente achar soluções. As soluções que nós estamos procurando não são mais em relação, como eu escutei de manhã, em relação à contribuição sindical. É da reconstrução do nosso movimento sindical. E nós temos que compreender como que ele foi desmontado ao longo do tempo. Antes de 1986, quando instalou-se a Assembleia Nacional Constituinte, que terminou com a promulgação da Constituição Cidadã de 88, havia uma pesquisa de confiabilidade pública em relação às instituições que trazia o seguinte resultado. Primeiro lugar, Forças Armadas. Segundo lugar, Igreja Católica. Terceiro lugar, sindicatos. E isso fez, na época, durante o processo constituinte, que o movimento sindical de trabalhadores tivesse força suficiente para, participando daquele processo intensamente, ele tivesse a capacidade de implantar os direitos que nós entendíamos vulneráveis apenas na legislação infraconstitucional, nós os implantássemos no artigo 7º da Constituição, dando um caráter de permanência, de perenidade em relação à ação mais danosa que podia acontecer na retirada desses direitos. Outra coisa que aconteceu também é que até nessa época de 86, as ações antissindicais que nós vislumbrávamos eram aquelas ações antissindicais do varejo, aquelas que atacavam pontualmente dirigentes sindicais, aquelas que apontavam ações pontuais em cima de entidades sindicais, de impedimento, retaliação, mas coisa muito do varejo, muito individual. Não era uma ação concatenada.
E uma das que se levantava na época e se discutia, e nós não tínhamos na época o Ministério Público para discutir isso, hoje é uma das ações antissindicais que o próprio Ministério Público considera grave e de defesa, era a ação das empresas interferindo na arrecadação dos sindicatos. Era a ação indevida das empresas influenciando os trabalhadores a se afastarem do sindicato e a não fazerem as suas contribuições para os sindicatos. Vinham toneladas de cartas, como vinham dezenas de ônibus parar na frente do sindicato, pagos pelas empresas, no horário de trabalho, para os trabalhadores apresentarem a sua carta de oposição àquela taxa que nós chamávamos na época de taxa de reversão salarial, não negocial, como se pretende que se implante, que se passe a chamar hoje, mas como contrapartida da negociação, mas era uma taxa de reversão salarial obtida através da negociação política. E os dirigentes sindicais da época, em 86 e durante o processo constituinte, e tenho aqui alguns que não me deixam mentir, o João Batista, o Alfane, acho que são poucos daquela época que restamos. O Tião. Ainda tem os dinossauros. Os dinossauros, né? Entenderam que deviam discutir com a força que tinham, com a credibilidade que tinham, deviam discutir isso no processo constituinte. E conseguimos colocar no processo constituinte, conseguimos a maioria dos deputados votando em relação a isso, os senadores votando em relação a isso, conseguimos colocar no artigo 8º uma coisa que era o nosso sonho, que era a liberdade e a autonomia sindical. Nunca vimos acontecer, mas colocamos no artigo 8º. E num dos parágrafos do artigo 8º, com a ideia de coibir aquela ação antissindical que era feita pelos patrões quando da arrecadação dos sindicatos com as cartas de oposição, resolveu-se criar uma contribuição que era atribuída a toda a categoria. Nós enfrentamos, e os que estão aqui não sintam essa minha observação como uma agressão, mas na época as federações e confederações ainda não tínhamos as centrais agindo, tentando agir organicamente. As federações e confederações viram que se fosse criada uma taxa para o sindicato, imposta para a categoria sem distinção de sócios e não sócios, elas ficariam vulneráveis, porque o sindicato pagaria ou sustentaria a existência da federação e da confederação, se assim tivesse vontade da sua assembleia. E aí fizeram o seu lobby e transformaram o nome dessa taxa, que era para substituir a taxa de reversão salarial, e era para ser uma taxa que não permitia a oposição, porque era uma taxa imposta constitucionalmente para toda a categoria, como contraprestação do trabalho da negociação. Escreveram que essa taxa se chamaria contribuição para sustento do sistema confederativo. E conseguiram mais. Puseram uma vírgula e colocaram independente da prevista em lei, que era para não perder a contribuição sindical. Eu brinco sempre com o pessoal, quando faço as palestras, de que a gula é um pecado capital. E ela, às vezes, nos leva a perdermos tudo por não nos contentarmos com pouco. Pois bem, passado 88 o processo constituinte, promulgada a Constituição, nós vamos ver na frente as entidades estabelecendo. Eu escutei essa expressão que o doutor ele colocou aqui hoje, o doutor Alberto tinha colocado também, aqueles aspectos patológicos, né, que são coibidos pelo Ministério Público,
nós começamos a ver entidades que cobravam a contribuição sindical, que era de lei e era impositiva. Cobravam a taxa de reversão quando negociavam. E implantaram uma terceira taxa em cima do trabalhador, que era a contribuição para sustento do sistema confederativo. Isso levou que essa discussão chegasse ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal baixou uma súmula, a súmula da besta, né? A súmula 666, que diz assim: como a Constituição prevê que ninguém é obrigado a ser sócio, nem continuar a ser sócio da entidade sindical, aquele que não se filia ao sindicato não tem obrigação de sustentar o sistema confederativo. Tem lógica. Uma súmula que tem lógica dentro do princípio da pluralidade sindical. E a nossa Constituição foi toda feita para implantar a pluralidade sindical. De última hora, ela entrou com a unicidade, mantendo a unicidade e restringindo a existência dos sindicatos, inclusive com o limitador de um município e assim por diante. Mas ela foi feita para a pluralidade, porque discutia-se concomitantemente com a Constituinte, o senador José Richa era o relator, a aprovação pelo Senado da Convenção 87. Queriam fazer um meio termo, aprovar metade, deixar metade, mas discutia-se que ia ser aprovada a Convenção 87. E isso levou ao arcabouço constitucional que foi montado por essa Assembleia Constituinte promulgada em 88. Pois bem, quando baixa o Supremo a súmula 666, logo na sequência as ideias de cercar e diminuir o poder dos sindicatos, que tinham uma influência muito grande na concepção da confiabilidade com a população, e tinham demonstrado isso no processo constituinte, veio o Tribunal Superior do Trabalho e mexendo e dizendo o que cabia ou o que não cabia colocar nos dissídios coletivos das sentenças normativas, baixa o precedente 119, fundado numa mentira. Porque ele diz que está fundado o precedente 119 em cima da súmula 666, e a discussão não é a mesma. Porque as taxas de reversão, eu escutei hoje de manhã dizer que não tem previsão legal para a taxa imposta pelo sindicato nas negociações. Tem, está no artigo 513, a linha E da consolidação das leis do trabalho, que dá a prerrogativa para o sindicato de impor contribuições para as categorias. É evidente que um sindicato não pode, por ser presidente, impor. Quem pode é a sua assembleia. Sindicato é a assembleia, é a reunião dos trabalhadores, não é a diretoria. Então quem pode impor é o sindicato por sua assembleia. Então partiu o precedente 119 de uma verdade inexistente, porque não havia correlação entre uma taxa e outra, até porque o Supremo Tribunal Federal, até naquele momento, ele tinha se manifestado, como disse o Sandro já na sua exposição, algumas vezes dizendo o seguinte: a matéria é infraconstitucional, eu não tenho que me meter nisso, mas aceito que faça o desconto desde que dê o direito de oposição. Vocês vão encontrar inúmeros julgados do Supremo anteriores a 1988 nesse sentido, e alguns até posteriormente, como tem um do ministro Marco Aurélio, que fala sobre isso. Pois bem, e aí, a partir daí, nós abrimos um dissenso. Aí, a partir de 88, o próprio Ministério Público foi engrossado nas suas fileiras e começou a assumir uma função que é sua, efetivamente, da defesa dos direitos coletivos difusos, homogêneos,
e passou a abrir um conflito entre a Justiça do Trabalho, que tinha o precedente 119, embora indevido. E eu digo indevido, se vocês forem fazer uma pesquisa, tem um artigo do ministro Luciano Castilho, hoje aposentado do Supremo Tribunal Federal, e que chegou a ficar publicado durante anos no site do TST. Não sei se ainda está. Mas eu usei esse artigo do Dr. Luciano Castilho em diversas ações de defesa das entidades sindicais. E um dia tive a oportunidade, convivendo com o Dr. Luciano Castilho, já depois de aposentado, quando ele foi contratado para assessorar a Confederação dos Metalúrgicos em Brasília, eu conversando com ele, perguntei para ele por que ele não tinha tentado fazer prevalecer aquele seu pensamento, que era no sentido de demonstrar que o precedente 119 era indevido, não tinha coerência com a legislação e nem com os julgamentos anteriores. E ele me disse assim: Iraci, fique quieto, você não imagina o que juiz odeia sindicato. Pois bem, começou vamos, às vezes gato e rato não brigam, mas vamos dizer, até incentivando um pouco a violência, do gato e do rato brigando. Começou essa briga com a Justiça, o Ministério Público e os sindicatos. E toda essa situação foi sendo levada para um lado, não por intenção e por iniciativa do Ministério Público, em absoluto. O Ministério Público sempre foi efetivo, podemos não concordar com as posições, como podemos concordar, mas nunca se deu publicidade em relação a isso. Mas aquela corrente liberal, que eu nem chamo de neoliberal, a corrente liberal que havia de modificação daquela correlação de forças que tinha havido na Constituição de 88, começou um movimento de criminalização do movimento sindical. Um movimento continuado com a ajuda da mídia para criminalizar o movimento sindical e torná-lo menos simpático perante a população e, o que é pior, menos simpático em relação àqueles trabalhadores que o movimento sindical representa. Isso casou no momento em que o nosso Tribunal Superior do Trabalho, e o César levantou alguma coisa sobre isso, ele assumiu uma posição de reforma. A maior reforma trabalhista que foi feita dentro da sala de audiência do Tribunal Superior do Trabalho com as suas decisões. Essa foi a maior. Quando ele fez essas reformas, algumas foi a nosso favor na interpretação e outras eram contra nós. A reforma trabalhista que nós reclamamos agora como deforma trabalhista, na verdade ela fez o seguinte: aquilo que tinha sido a nosso favor, escreveu como artigo da lei para retirar. E o que tinha sido a favor dos empresários, escreveu para manter e dar perenidade. Essa foi a reforma, não inovou. A grande inovação foi a que mexeu na contribuição sindical, porque até o dia anterior à apresentação do relatório que pediu urgência de manhã, foi negada na decisão, e à noite reverteu e foi julgado no dia seguinte, a contribuição sindical até 2 dias antes não era objeto da reforma trabalhista. Não era objeto. Pois bem, mas o TST fez essa reforma. Rapidamente eu dou alguns exemplos. Fez a repristinação do artigo 522. Todos os artigos de doutrinadores a partir de 88 diziam que com a liberdade e autonomia sindical e a impossibilidade de interferência do poder público na vida dos sindicatos, o artigo 522, que limitava em 7 diretores o sindicato,
tinha sido derrogado pela disposição constitucional. Aí vem o TST e represtina e diz, não, esse artigo volta a valer, não foi derrogado não. E aí nos colocou numa tábua rasa aquele sindicato que mexe com 200 trabalhadores, 300 trabalhadores, e o sindicato que tem 20 mil, 30 mil sócios. Só podem ter 7 diretores com estabilidade. Isso é fragilizar? Isso é fragilizar. Antes de vir a reforma trabalhista, o Sandro também já falou sobre isso, não vou me estender, tivemos 2 decisões muito estranhas, que era de fragilização do movimento sindical. Uma, liminares, e que não passam de liminares ainda porque não foram julgadas definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Uma sobre a ultratividade, esta superada porque entrou na legislação da reforma trabalhista, né? E que inclusive fez questão de colocar lá naquilo que é possível ou que é proibido de negociar, no negociado sobre a legislação, escreveu que a ultratividade nós estamos proibidos de negociar. Né? Como é negociado, você pode dançar com quem quiser, desde que seja com a Mariazinha. Né? Pois bem, e o problema das taxas assistenciais, aonde o ministro Gilmar Mendes estranhamente utilizou o plenário virtual, que a utilização do plenário virtual tem que ser feita quando existem precedentes na Corte, e aí é do conhecimento e já tem julgamentos naquele sentido na Corte, então ele pode utilizar o plenário virtual para uma certa matéria. Vocês não vão encontrar nenhuma decisão no Supremo Tribunal Federal dizendo que é proibido cobrar taxa assistencial de quem não é associado. Não existe. Não existe. Mas jogou para o plenário virtual indevidamente, deu uma liminar com repercussão geral e não julgou até hoje. Fizemos embargos declaratórios e esses embargos estão encostados à mesa. Pois bem, essa criminalização do movimento sindical e principalmente a ação da mídia que aconteceu depois da aprovação da reforma trabalhista até a sua entrada, eu vou pegar um dado para vocês, feito pelo ICJ Brasil, é um instituto da Fundação Getúlio Vargas, que mede a confiabilidade das instituições perante a população em geral. De outubro de 2016 a outubro de 2017, ou seja, às vésperas de entrar em vigor a reforma trabalhista, mas passando por todo o período de massacre que os sindicatos receberam em relação à contribuição sindical, os sindicatos foram a instituição que mais perderam confiabilidade. Nós continuávamos atrás das Forças Armadas e da Igreja Católica, e agora os sindicatos só estão acima do Congresso Nacional, dos partidos políticos e do governo federal. Não recomenda, né? Mas tem um outro fato que tem que ser levantado. O Ministério Público, nessa mesma pesquisa, ele perdeu 22% de sua credibilidade perante a população. O governo federal nem se fala, e as grandes empresas também perderam. Mas as duas grandes perdas que houveram foi dos sindicatos e do Ministério, que foram atingidos, e essa pesquisa demonstra isso. E nós estamos vivendo então um momento de que aquela força que nós tínhamos lá atrás e o processo de criminalização do movimento sindical, que culminou com
a reforma trabalhista entrando em vigor, fizeram com que nós parássemos para pensar, e é esse o momento de reflexão que nós estamos vivendo. A preocupação dos sindicatos não é mais como é que nós vamos receber a contribuição sindical. Não é, esqueçam isso. A nossa preocupação não tem que ser apenas aquela de agora nós conversarmos com o Ministério Público, pedirmos a sensibilidade do Ministério Público para tentarmos construir um meio de custeio sindical. A nossa grande preocupação do movimento sindical hoje é nós pensarmos em como nós vamos reconstruir as pontes que nós perdemos com os trabalhadores que nós representamos. Eu escutei hoje alguma coisa parecida com isso pelo Dr. Camargo, que ele colocou, e quando ele saiu, eu estava ali perto de onde sentou, e eu levantei e eu cumprimentei dizendo o seguinte: tivesse eu gravado as suas conclusões, eu já estaria satisfeito com a palestra que eu tinha preparado para fazer. Porque a nossa preocupação hoje não é de pedir a ação positiva no sentido de nos ajudar só em salvar o custeio das entidades. Nós precisamos da sensibilidade das instituições, como da Justiça do Trabalho, como do Ministério Público, para nós recuperarmos o prestígio que nós tínhamos com os trabalhadores. Porque se os sindicatos não tiverem esse prestígio, embora nós possamos enaltecer o trabalho que houve na greve dos caminhoneiros, de ação e de coragem, também nos deixou uma lição. Categoria que não tem liderança clara é confusão, é caos. E nós precisamos fazer com que o movimento sindical ele realmente se fortaleça para continuar sendo aquele que dirige os trabalhadores nos momentos da crise, do conflito, e que vai evitar que todos os conflitos sejam defendidos pela defesa dos direitos coletivos homogêneos.